Olá pessoal, professor Aldinei por aqui. Continuamos com matrizes, hoje para falar sobre multiplicação. Multiplicação por um número real, a matriz multiplicada por um número real e multiplicação de matrizes, beleza? Então bora estudar. Pessoal, voltando com essa situação, problema sobre a matriz A, onde estão representadas aí, né, as quantidades de cálcio e magnésio em miligramas, em porções de 100 gramas de algumas verduras. Já falamos dessas matrizes nas duas últimas videoaulas, falamos dessa matriz, né? E continuamos com a nossa couve-manteiga, couve-flor, espinafre, acelga, a nossa alface americana. Só que agora, vamos pensar aqui nesse experimento, ó. Um cientista aí, de repente, quer fazer essas verduras aí, quer mudar geneticamente essas verduras e dobrar as quantidades aí de cálcio e magnésio nelas. Suponhamos que é esse o experimento dele, certo? Vamos fazer alface americana aí agora com o dobro de quantidade de cálcio, o dobro de quantidade de magnésio. Matematicamente, o que vai acontecer aqui, né, é aquilo que a gente está vendo. Eu vou ter que pegar a matriz A e multiplicar por 2. Só que pegar a matriz A e multiplicar por 2 significa pegar cada elemento dela e multiplicar por 2. Beleza? Entenda isso. Criando aí a matriz 2A. Isso aqui que a gente acaba de fazer é o que a gente chama de multiplicação de um número real por uma matriz. No caso ali, eu peguei o número real 2 e multipliquei pela matriz A, certo? Mas pode ser qualquer número real. Suponhamos que esse cientista quer diminuir aí pela metade, certo? Ele quer a metade de cálcio e magnésio aí nessas porções de 100 gramas. Então, ao invés de colocar 2, né, eu ia colocar meio. Ia fazer meio vezes A. Meio vezes A e cada elemento ali, obviamente, ia ser multiplicado por meio. Ou então ele queria aumentar aí em 10 vezes a quantidade para poder diminuir as porções, né, das verduras aí. Beleza, se ele quer aumentar 10 vezes, eu iria multiplicar por 10. Simples, né? Multiplicação de um número real por uma matriz, bem simples. Vamos com mais alguns exemplos aqui. Vamos pegar uma matriz linha, 2, 4, 7. O que seria a matriz 3A? Cada elemento multiplicado por 3. 2 vezes 3, o 4 vezes o 3, o 7 vezes o 3, resultando ali em uma nova matriz também linha, certo? Mas com os elementos triplicados. Vamos pensar nessa matriz quadrada aqui, né? Matriz 2 por 2. O que seria meio vezes A? Seria multiplicar cada um desses elementos por meio. E aí a gente concorda que se eu pegar 4, que é aquele primeiro elemento, vou fazer aqui embaixo, 4 multiplicado, por meio, 4 multiplicado por meio, né? Lembra como a gente multiplica frações? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, eu teria 4 sobre 2 e 4 sobre 2 está lá. Realmente é 2. Se eu pegar 1 e multiplicar por meio, né? É óbvio que vai dar meio. Se eu pegar 10 e multiplicar por meio, então vai dar 10 sobre 2, que obviamente é 5. Tá aí. Muito simples, mesmo que seja uma fração aí, não é muito difícil a multiplicação de um número real por uma matriz, não. Mais um exemplo aqui, agora uma de ordem 3, multiplicando por negativo 2, menos 2. Se eu pegar menos 2 e multiplicar por menos 1, olha o jogo de sinal, menos e menos, vira o mais 2 aqui, né? Se eu pegar o menos 2 aqui e multiplicar por 4, olha o jogo de sinal, menos e mais, dá menos 8. E assim sucessivamente, né? 2 vezes raiz de 2 vai dar 2 raiz de 2 negativo, porque jogo de sinal. Meio vezes menos 2, está lá, menos 1. Menos 3 vezes menos 2, está lá, deu 6. Beleza? Propriedades aí da multiplicação de um número real por uma matriz. Vamos pensar aqui em dois números reais, K e L, dois números reais quaisquer, e duas matrizes aí A e B do mesmo tipo. Então, valem as seguintes propriedades aqui, ó. Se você pegar e fazer a associação aí, numa multiplicação
desses dois números reais pela matriz, se você associar um número real com a matriz e depois multiplicar pelo outro número real, ou então não, vou associar os dois números reais, vou multiplicar os números reais primeiro e depois multiplicar esse resultado pela matriz, você vai encontrar a mesma resposta, beleza? Então, tanto faz. Outra propriedade é a distributiva, né? Se você pegar o número real e distribuir ali multiplicando pelas matrizes, olha lá para você ver, peguei o número real, fiz a distribuição ali para as matrizes, certo? Aqui o K vezes B, K vezes A, essa é a propriedade distributiva. Ou então, você pode também fazer a distribuição da matriz para um par de números reais ali, ó. Vai dar na mesma, se você pegar o A vezes K, o A vezes L, lembrando que esse K e esse L são números reais e esse A é uma matriz, você também chega aí na mesma resposta. E, por último aí, 1 vezes uma matriz, né? A gente tem a própria matriz. Seria o elemento neutro ali que a gente utilizava lá nos números reais, né? O 1 sendo o elemento neutro da multiplicação. Aqui, na multiplicação de um número real para uma matriz, ele continua sendo também o elemento neutro, beleza? É isso aí, as propriedades da multiplicação de um número real por uma matriz. Voltando então para as nossas verduras aqui. Lembrando que o problema original é esse, está no nosso livro didático, a gente vai ter que resolver ele posteriormente. E esse problema, né, essa situação problema, agora sim, finalmente, ela vai ter sentido. Agora a gente vai entender para que eu vou usar, professor, essa matriz aí com cálcio e magnésio, essa matriz B aí com essas receitas 1, 2 e 3. Bom, galera, o detalhe é que operando essas duas matrizes agora, a gente vai conseguir encontrar aí nas receitas 1, 2 e 3 quanto de cálcio e magnésio possui, né? Qual é a quantidade aí de cálcio na receita 1, qual que é a quantidade de magnésio na receita 1, a mesma coisa na receita 2 e receita 3. Essa quantidade aí de cálcio e magnésio que a gente viu que estão presentes aí nessas verduras, beleza? Então vamos pensar aqui, suponhamos que eu quero saber a quantidade de cálcio na receita 1. Quem é que traz o cálcio aí? Nessa linha. A receita 1 está ali naquela coluna, onde esse 1 indica que vai uma porção de couve-manteiga na receita, né? Aquele 1 que a gente está vendo ali, esse 1 aqui, indica que vai uma porção de couve-manteiga na receita 1. E detalhe é que a couve-manteiga possui 177 miligramas de cálcio. Então, não é estranho pensar que eu vou pegar esses 177 da couve-manteiga e multiplicar ele por 1, que é a quantidade de porções que vai na receita 1. Então, vamos anotar aquilo ali no canto, olha lá, 177 vezes 1 é a primeira continha. Lembra o que eu estou querendo? Quanto de cálcio vai na receita 1? Bom, a receita 1, ela não leva nada de couve-flor, tá ali, ó, 0 porções de couve-flor. A couve-flor que a gente está vendo ali, que tem 16 miligramas, né, de cálcio. Mas como não vai nada de couve-flor na receita 1, então a gente vai ter que fazer aquela conta que você está vendo ali, ó, 16 vezes 0. Para adicionar com 177 vezes 1 que eu já tinha feito. O espinafre. O espinafre tem 98 miligramas de cálcio, não é isso? Quanto que vai na receita 1? Vai uma porção. Então vamos lá, 98 vezes 1. A selga, 43 miligramas. Quanto que vai na receita 1? Vai uma porção. Então vamos registrar lá embaixo, ó, 43 vezes 1. É o cálcio da selga na receita 1, não se percam. E fechando aí, eu tenho 14 miligramas de cálcio na alface americana. Vão 2 porções de alface americana na receita 1. Fecha então com 14 vezes 2. Galera, essas operações aí vai me dar a quantidade de cálcio na receita 1. Se eu resolver essa continha aqui, eu encontro quanto de cálcio eu tenho na receita 1. Mas não vamos resolver isso por enquanto não. Vamos agora pensar no cálcio presente na receita 2. E novamente, olha para esta linha do cálcio, só que agora eu vou olhar para a coluna da receita 2, é óbvio. 177 miligramas na couve-manteiga. Quantas porções vão na receita 2? 0. Então, 177 vezes 0. Vamos começar com essa conta, separado da primeira, hein? Estou criando um novo elemento aqui, ó.
primeiro elemento me deu o cálcio da receita 1, esse segundo elemento vai me dar o cálcio da receita 2. 16 miligramas na couve-flor, vai uma porção, né, na receita 2, olha a conta, 16 vezes 1, 98, espinafre cru, vão 2 porções, 98 vezes 2, está aparecendo o cálculo aqui embaixo, aqui, hein? Agora 43 da acelga, vai uma porção, 43 vezes 1, 14 da alface americana, vão 3 porções, então está lá 14 vezes 3. E que fique claro, essas operações vão me dar o cálcio da receita 2. Deixa aqui, depois a gente faz essa conta. Vamos olhar agora para o cálcio da receita 3. De novo, linha 1, só que agora coluna 3. Pega este elementozinho, multiplica por aquele elemento lá, registra aqui embaixo. Pega esse elemento, multiplica por aquele elemento, registra aqui embaixo. Pega esse elemento, multiplica por aquele, registra aqui embaixo e assim sucessivamente. Por último aí a gente tem 14 miligramas de cálcio na alface americana, 3 porções vão na receita 3 e registro lá 14 vezes 3. Viu só o que aconteceu? A gente achou aí o cálcio da receita 3. Tá aqui, ó. Se eu resolver isso, eu vou ter quantos miligramas de cálcio tem na receita 3. Encontrei 3 elementos, né? Peguei a linha 1 e multipliquei pelas 3 colunas, encontrando 3 elementos, que significam cálcio da receita 1. A gente pode dizer que esse elemento aqui é o cálcio da receita 1. Concordam? Este outro elemento aqui vai ser o cálcio da receita 2. Este outro elemento, miligramas de cálcio na receita 3. É isso que esses elementos indicam. Então, é fácil perceber que para descobrir o magnésio agora das receitas, o procedimento vai ser bem parecido, né? Olha para a linha do magnésio, olha para a coluna da receita e vai lá. 26 na couve, quantas porções? Uma. 26 vezes 1. Vou colocar aqui agora na linha 2, né? O magnésio está na linha 2, vou montar aqui na linha 2. 5 da couve-flor, quantas porções na receita 1? Nada. 5 vezes 0. 82 do espinafre, quantas porções? Uma. Coloca lá, 82 vezes 1. 10 da acelga, uma porção, 10 vezes 1. 6 da alface, 2 porções, 6 vezes 2. Achei o magnésio da receita 1. Está aqui o magnésio da receita 1. Continuando agora, vamos lá, magnésio da receita 2. De novo, vou fazer essas multiplicações e somas. Magnésio da receita 3. Vou fazer aí essas multiplicações e somas. Olha aí, galera. Encontrei 6 operações que, se resolvidas, olha o que vai surgir aí, ó. Olha os resultados delas. Vamos entender? O que será que representa esse 346? Falamos agora, hein? 346 miligramas de cálcio, não é isso? 346 miligramas de cálcio na receita 1. É isso que o 346 indica para a gente. Essa simples matriz aqui de ordem, vamos ver a ordem dela, tem 2 linhas, tem 3 colunas, está trazendo aí para o nutricionista, né, para o chefe de cozinha, que existem 167 miligramas de, quem é que está ali na linha 2? Magnésio. 167 miligramas de magnésio. Em qual receita? Qual que é a receita que está lá naquela coluna? Receita 3. Beleza, é isso. Voltando aqui, deu um bug aqui. Receita 3. Certo? É importante entender o que cada elemento representa. Galera, o que a gente acabou de fazer aqui foi uma multiplicação de matrizes. Eu peguei aquela primeira matriz, que era 2 por 5, que trazia o cálcio e o magnésio, e multipliquei pela segunda matriz, que era a matriz das receitas. E aí o importante é perceber o que você faz, ó. Para encontrar esse 346, olha aí, eu peguei toda essa linha,
com esses 5 elementos e multipliquei por toda esta coluna. Foi isso que a gente fez. 177 com 1 está aqui a conta, ó. O 16 com 0 está ali a conta, certo? O 98 com 1 está ali a conta. O 43 com 1 está ali a conta. É assim que a gente multiplica matrizes, meus nobres. Não é uma conta aí tão simples não, mas se a gente fizer aí umas 300 vezes, com certeza a gente aprende. Multiplicação de matrizes, é assim que se resolve. E o detalhe é que se você pegou a matriz 2 por 5 e multiplicou pela matriz 5 por 3, olha lá o formato que a gente encontrou, hein? Não é nem 2 por 5 nem 5 por 3. Vocês conseguem perceber aí o que aconteceu? Tem algumas observações interessantes para a gente fazer aqui agora, hein? Você vai ver que quando você multiplica uma matriz 2 por 5 por uma matriz 5 por 3, a resposta ela vai ter a mesma quantidade de linhas da primeira, tá lá, realmente, é 2, e ela vai ter a mesma quantidade de colunas da segunda, tá lá, realmente é 3. E para que esta operação ocorra, galera, aqui é o pulo do gato, ó. É importante que sempre estes dois números aqui sejam iguais. Ou seja, a quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. É uma observação importante. De modo geral, para que seja possível calcular o produto aí de duas matrizes, né, é necessário que os tipos dessas matrizes aí sejam compatíveis. Como assim? Né? Elas são compatíveis no seguinte sentido. O número de colunas de A, o número de colunas da primeira, que é o que eu apontei aqui agora para vocês, ó, precisa ser igual ao número de linhas de B, ao número de linhas da segunda, que foi o que eu falei, certo? Observe que esse foi o caso aqui nesse exemplo que a gente acabou de resolver aí. O exemplo 2 por 5, multiplicando 5 por 3. Então, isso aqui é importante. Antes de começar a multiplicar as matrizes, você observa isso aí. Se a quantidade de colunas da primeira matriz dada é igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Porque se não forem iguais, não tem como eu fazer o produto. Porque a gente vai ver que não vai ter como você ter ali aquela multiplicação, lembra? Onde cada elemento tinha lá o seu correspondente para ser multiplicado. Vamos chamar de correspondente, né? Agora, se esses números forem diferentes, isso aqui não vai poder acontecer. Tá aí, observação importante que garante a existência aí da multiplicação de matrizes. Bom, vamos com mais alguns exemplos, mas já trazendo as propriedades aí da multiplicação de matrizes, certo? Vamos supor aí 3 matrizes ABC, né? Do tipo que a gente vai apresentar aqui agora. E aí valem as seguintes propriedades aí para multiplicação de matrizes. A associativa, que a gente já tinha falado na adição, lá na última videoaula, ela vale aqui também na multiplicação de matrizes. O que é isso, né? Se eu tiver essas 3 matrizes ABC aí, olha os formatos de cada um aí, para a gente tomar cuidado se vai ser possível fazer, né, a multiplicação de A vezes B vezes C. A gente acabou de ver qual é a garantia de existência do produto, então vamos tomar cuidado aqui. O que a propriedade associativa diz é o seguinte: se eu fizer aí o A vezes B primeiro, associar essa matriz A com a matriz B, efetuar essa multiplicação primeiro. Vamos lá, vamos fazer isso? O A vezes o B. Lembrando que aqui, ó, essa é uma matriz 2 por 2, essa daqui é uma matriz 2 por 3. Qual é a garantia de existência? Não se esqueçam, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, por isso que a gente pode fazer essa multiplicação do A vezes B, que a gente já tem até o resultado ali, vamos ver se realmente dá esse resultado. Outra observação que a gente fez é que a resposta, né, tem o número de linhas da primeira, tem 2 linhas, e tem o número de colunas da segunda. E realmente, olha lá, a resposta que a gente achou tem 2 linhas, tem 3 colunas. Mas será que dá aquilo ali mesmo, né? O menos 16, o 20, o 4? Bom, não se esqueçam, para multiplicar duas matrizes, você olha lá para a linha, não é isso? E olha para a coluna. É assim que se resolve essa multiplicação.
E como que a gente efetua isso, professor? Pega a linha com a coluna fazendo 4 vezes o menos 4, primeiro elemento ali da linha com o primeiro elemento da coluna. Vamos de novo destacar esta linha com esta coluna. Então, eu fiz o 4 vezes menos 4 e vou somar, né, com a outra multiplicação, que é o 0 vezes 1. 4 vezes menos 4 realmente dá menos 16. 0 vezes 1 dá 0. Olha lá, realmente está lá o menos 16. A vezes B realmente deu menos 16. Ótimo. Agora vamos pegar esta linha e multiplicar pela outra coluna. Foi isso que a gente fez ali agorinha. Pegou a linha e foi multiplicando pelas colunas. Então, vou pegar o 4 e multiplicar ele por 5. 4 vezes 5. E vou pegar o 0 e multiplicar ele por 0. Peguei o 4 com o 5, peguei o 0 com o 0. Tranquilo. Vai dar 20 aqui, vai dar 0 ali. 20 mais 0, ó, realmente é o 20. Galera, percebam, eu peguei a primeira linha e multipliquei pela segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Então, eu achei o elemento A, 1, 2. Né? Se eu quiser chamar de A, não vamos chamar de A, não. Vamos chamar de elemento, sei lá, X, 1, 2. O elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. Olha lá, realmente, está na primeira linha e segunda coluna. Então, significa o seguinte, se eu pegar essa linha, que é a linha 1, e multiplicar pela coluna 3, então eu vou achar o elemento que está na primeira linha e na terceira coluna. Vamos lá? 4 vai multiplicar o 1, né? Esse 4 vai multiplicar esse 1. E o 0 vai multiplicar o menos 3. Então, vou colocar aqui, o 0 vai multiplicar o menos 3. 4 vezes 1 é 4, 0 vezes menos 3 é 0, 4 mais 0 realmente está lá, era o 4 que já estava respondido ali para a gente. Só estamos verificando e aproveitando para reforçar, né? Como é que se multiplica matrizes. Vamos continuar aqui. Como é que será que eles encontraram aquele menos 13 ali? Fazendo A vezes B. Pegando primeiro a linha da matriz A e multiplicando pela coluna da matriz B. Eu peguei a segunda linha e multipliquei pela primeira coluna. Então, eu vou achar o elemento que está na segunda linha e está na primeira coluna. Este elemento ali. Certo? Vamos lá? 3 vezes menos 4. Vamos registrar isso aqui. E vou pegar menos 1 vezes 1. Menos 1, colocar dentro de um parênteses, vezes 1. Eu tenho que somar isso aí, né? 3 vezes menos 4 é menos 12. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Juntando menos 12 com menos 1, realmente deu menos 13. Vamos lá, vamos fixar as ideias. O que eu tenho que fazer aqui agora? Se eu quiser achar, já vamos chegar no elemento 6 aqui, para não ficar perdendo muito tempo. Olha o elemento 6. Ele está lá na segunda linha, na terceira coluna. Por quê, né? Porque ele é o resultado da multiplicação da segunda linha do A pela terceira coluna do B. 3 vezes 1, vamos escrever, 3 vezes 1, somado com menos 1 vezes menos 3. Menos 1 vezes menos 3. 3 vezes 1 é 3, menos 1 vezes menos 3 também vai dar mais 3, né? Por isso que é 6. Tá aí. Multiplicação de matrizes. Muita conta, realmente é muita conta. Mas a gente consegue entender. Basta ter um pouco de paciência. E agora, olha lá, hein? A gente fez só aqui ó, essa associação do A vezes B encontrando esta resposta. Então, eu vou substituir o A vezes B por essa resposta. Só que eu ainda tenho que multiplicar pela matriz C, que é essa matriz aqui. Vamos tomar cuidado, será que dá para multiplicar? Lembra da história? Essa matriz aqui, essa que a gente acabou de encontrar. Qual que é o formato dela? 2 linhas por 3 colunas. E essa aqui? 3 linhas por 1 coluna. Garantia de existência. Quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. Opa! Então dá para multiplicar sim. E eu já sei que a resposta vai estar aqui, ó. É uma matriz 2 por 1.
é uma matriz que tem duas linhas e apenas uma coluna. 2 por 1. Aqui garante que dá para multiplicar, aqui já me dá o formato da resposta. Eu já sei que é 2 por 1, certo? Eu já sei que são duas linhas por uma coluna. Posso vir até aqui já, fazer isso aqui, ó. Tem duas linhas, então tem um resultado aqui, tem um resultado aqui. E como que eu acho esse resultado? É a hora que eu tenho que tomar cuidado, hein? Eu vou pegar esta linha todinha e multiplicar por esta coluna todinha. Muita conta aqui agora, hein? Vou ter que fazer o menos 16 vezes o 8, certo? Essa foi só a primeira multiplicação, menos 16 vezes o 8. Aí agora eu tenho que pegar o 20 vezes o 11. Somar essa multiplicação, 20 vezes o 11. Vou registrar aqui, espera aí, 20 vezes 11. E depois eu vou pegar lá o 4 vezes o menos 6. O 4 vezes o menos 6. Pronto. Se eu resolver isso aqui, a gente chega na resposta, que vai dar a matriz 68 no primeiro elemento e 25 no segundo. Como que a gente acha esse 25? Pegando aqui o menos 13, o 15 e o 6 e multiplicando ali por 8, 11 e menos 6. Vou registrar a conta aqui também. Deixa esta conta aqui, que representa o nosso 68, né? A outra que vai representar o 25 é a operação menos 13 vezes quem? Vezes 8. Olha lá, esse com esse. Muito cuidado. Depois, 15 vezes 11. Então, vou registrar aqui mais 15 vezes 11. E, por último, o 6 vezes o menos 6. Mais 6 vezes o menos 6. Ótimo, tá aí. Se você resolver, vai ver que realmente dá o 25 ali, certo? Beleza? Bom, e a propriedade associativa, ela diz o seguinte, eu fiz assim, né? Associando os dois primeiros. Se a gente associar, deixa eu apagar essa tinta aqui. Se a gente associar de outra maneira agora, vamos associar o B e o C. Fazer essa conta B vezes C primeiro, que é possível, a gente acabou de ver que é possível. Pegar uma matriz 2 por 3 e multiplicar por uma matriz 3 por 1. A gente já sabe até que a resposta dá 2 por 1, certo? Então, vou fazer B vezes C primeiro, está ali embaixo, ó, B vezes C. Eu vou achar 17 vezes 26. Vou insistir aqui, porque como é a primeira vez que estamos falando, como é que eu acho 17? Linha vezes coluna. Isso aqui é o que a gente chama, inclusive, de método LICO. Eu pego a linha da primeira e multiplico pela coluna da segunda, tá vendo? É o método LICO. Linha multiplicando coluna. Por isso que a gente achou o 17. Como é que eu acho o 26, professor? Linha multiplicando coluna. Onde o 1 vai multiplicar o 8. Deixa eu fazer isso aqui melhor, né? LICO, linha, coluna. O 1 multiplica o 8, o 0 multiplica o 11 e o menos 3 multiplica o menos 6. Dá 26? Dá, pode fazer aí que você vai ver que vai dar 26. Dá para fazer de cabeça ali, ó. 1 vezes 8 dá 8. 0 vezes 11 dá 0, não vou nem colocar. Menos 3 vezes menos 6 vai dar mais 18. E 8 com 18, se você somar, realmente é 26. Ok, fiz aí B vezes C. Vamos então pegar a matriz A, que é essa daqui, e multiplicar pelo resultado. E dá para multiplicar? Dá, por quê, professor? Porque essa daqui é 2 por 2, essa aqui é 2 por 1. Então, a gente tem a igualdade aqui, garantindo a existência, e eu já sei que a resposta vai ser também 2 por 1. LICO, linha, coluna. Se eu pegar esta linha e multiplicar por esta coluna, 4 vezes 17, 4 vezes 17, 0 vezes 26, 0 vezes 26. Se eu pegar, isso aqui eu vou achar o primeiro elemento, né? Agora, se eu pegar
esta linha com esta coluna. Então, eu vou ter 3 vezes 17 mais menos 1 vezes 26. Eu vou achar o outro elemento. E a nossa resposta vai ser aquilo ali. Beleza? Fácil, hein? Não é difícil, não. Tem que fazer muitos, né? Tem que fazer vários exemplos aí. Método LICO para multiplicação de matrizes. E percebam, hein? Realmente a propriedade associativa garante essa igualdade aí, fazendo a associação seja das duas primeiras matrizes ou das duas últimas. Ótimo! Mais alguns exemplos de multiplicação de matrizes resolvidos para vocês aí. Bom, além da associativa, a gente tem também aí as propriedades 2 e 3, distributiva à direita em relação à adição e distributiva à esquerda. Se a gente utilizar aquelas mesmas matrizes anteriores, aplicar aí, a gente vai perceber isso, certo? Se você fizer essa distribuição dessas matrizes aqui com a matriz C, ou então fazer a esquerda, né? Ali foi feita a direita, aqui fazer a esquerda, a gente resolvendo percebe essa igualdade aí. É só utilizar as matrizes anteriores, façam aí, que vocês vão perceber que realmente também vale essa propriedade distributiva aí em relação à adição na multiplicação de matrizes. Agora que é importante, hein? Tem a associativa, tem a distributiva, mas a multiplicação de matrizes ela não é comutativa. Em geral, ela não é comutativa. Em alguns casos, ela pode até ser. Em alguns casos, a ordem dos fatores não alterará o produto. Mas, como não é uma regra, né? Isso aí são só exceções, então a gente diz que ela não é comutativa. O que é isso, professor? O que você está falando? Vamos pegar aqui duas matrizes A e B. Se eu multiplicar A vezes B, olha lá o que vai acontecer. Eu vou achar essa resposta. Menos 3, menos 5, 8 e 9. Fiz nessa ordem, hein? A vezes B. Peguei esta linha, multipliquei por esta coluna e achei aquele elemento. Certo? Linha 1, coluna 1, achei o elemento que está na linha 1, na coluna 1. Concorda que dá aquilo lá mesmo? Olha lá, 2 vezes 0, dá 0. 3 vezes menos 1, dá menos 3. Se eu juntar, realmente é menos 3. Se eu pegar aqui agora esta linha com esta coluna, 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 2 dá 6. E aí, 2 com 6 está lá, realmente é o 8. Linha 1, coluna 2, o elemento que está na linha 1, coluna 2. Resolvi A vezes B. Se eu resolver B vezes A, eu não acho a mesma resposta. Então é por isso que eu vou dizer que, em geral, a multiplicação de matrizes ela não é comutativa. Ela só é comutativa em algumas exceções. Qual exceção, professor, que ela é comutativa? Nessa daqui, ó. Se a gente tiver a matriz identidade, vamos pensar numa matriz A e eu vou multiplicar ela pela matriz identidade I2, certo? Se eu fizer aí nessa ordem, eu acho essa resposta. Não se esqueçam, LICO, linha, coluna. Não canso de repetir, por isso que deu o 2 ali, ó. Por quê? Porque eu peguei o 2 vezes 1, deu 2. Porque eu peguei menos 1 vezes 0, deu 0. Somando, realmente dá 2. Se eu fizer na outra ordem, e aliás até percebam, né? Estou esquecendo de destacar aí. Se você multiplicar pela identidade, olha lá, você vai chegar na própria matriz A, que é a matriz com os elementos 2, menos 1, 4 e 3. E só multiplicando pela identidade aí a gente encontra a própria matriz original que foi multiplicada por essa identidade. Multiplicando agora, trocando a ordem aí dos elementos, eu chego na mesma resposta. Certo? Aqui a gente teve, né, a propriedade comutativa valendo, mas no caso anterior não, então por isso que a gente diz que a multiplicação de matrizes não é comutativa. A ordem dos fatores pode alterar aí o produto. Beleza? Bom, falamos muito aí nessa aula, porque multiplicação realmente é muita conta, mas espero que eu tenha feito exemplos o suficiente. Se não, a gente vai fazer, né, exercícios aí em sala e com certeza a gente fixa essa ideia. Beleza? É isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.